Fala galera, meu nome é Roberta, sou professora de matemática no Colégio Catedral e a minha dica para vocês hoje é sobre logaritmo. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber sobre logaritmo é a definição. Mas, poxa, professora, vai cair só definição na prova do Enem? Não vai cair só definição. Por outro lado, quando você fazer a interpretação do texto, você precisa ter em mente todas as ferramentas de logaritmo. Então, vamos lá. Primeiramente, qual que é a definição de logaritmo? Log de A na base B é igual a x. Se somente se B elevado a x é igual a A. Então, agora vamos para um exemplo bem prático. Log de 8 na base 2 é igual a x. Aplica a rodinha, aplica a propriedade. 2 elevado a x é igual a 8. Mas qual o número da potência de 2 que dá 8? Então, basta você pensar. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Ou seja, 2 elevado a x é igual a 2 ao cubo. Aplica a propriedade de potência. Bases iguais, cancela a base, igual a expoente. Logo, x é igual a 3. Professora, mas sempre resolve dessa mesma forma? Sempre resolve dessa mesma forma. Então, vamos aprender a ler o logaritmo. Log de A na base B é igual a C. Agora, vamos aprender a identificar o que significam essas letras. O A é o logaritmando. A B é a base do logaritmo. E o C é o valor do logaritmo. Então, como que fica essa leitura? Log de A na base B é igual a C. A é o logaritmando, B é a base, C é o próprio logaritmo. Se só se, B elevado a C é igual a A. Mas aí, além disso, além de saber a definição, você precisa verificar quais são as condições de existência de um logaritmo. Então, a primeira coisa, o logaritmando, ele precisa ser maior que zero. Ou seja, ele vai ser um valor estritamente positivo e maior que zero. E qual que é a condição da base? A base também tem que ser maior que zero e tem que ser diferente de zero. Mas tem alguma restrição para o valor do logaritmo? Não. C pode ser qualquer número. Então, quais são as propriedades imediatas de um logaritmo? A primeira propriedade, log de A na base A é igual a 1. Qual vai ser o macete? Quando você observar que o logaritmando é igual à base do logaritmo, esse valor sempre vai ser igual a 1. Professora, mas eu não sou bom em decorar a fórmula. Não tem problema, aplica a definição que você vai chegar nessa conclusão. Qual que é a propriedade 2? Log de 1 na base A é igual a 0. Sempre vai ser. Observe que qualquer número elevado a 0 sempre vai ser 1. E a propriedade 3? Log de uma exponencial, A elevado a N, na base A vai ser igual a N. Professora, mas tem aquela regra do peteleco? Tem a regra do peteleco, mas precisa usar? Não precisa. Cancela a base, cancela o logaritmando, observa que vai sobrar apenas o expoente. E a propriedade 4? Talvez a propriedade 4 é a propriedade um pouco mais rebuscada em relação às propriedades imediatas de logaritmo, que diz o seguinte: B elevado a log de A na base B é igual a A. Simples, gente. Cancela a base da exponencial com a base do logaritmo. O que vai te sobrar? Apenas o logaritmando. Vamos fazer isso com um exemplo bem prático. 5 elevado a log de 7 na base 5. Cancela a base da exponencial com a base do logaritmo. Observe que a base da exponencial é 5 e a base do logaritmo também é 5. Ou seja, de imediato, 5 elevado a log de 7 na base 5 é 7. Outro exemplo, também bem recorrente.
2 elevado a log de 10 na base 2. Observe que a base da exponencial é a mesma base do logaritmo. Cancela a base da exponencial, cancela a base do logaritmo, vai sobrar apenas o logaritmano, ou seja, é igual a 10. Lembrando que, quando não houver uma base para o logaritmo, isso já está subentendido que a base dele é 10. Além das propriedades imediatas de logaritmo, nós também temos as propriedades operatórias. E qual que é a primeira delas? A propriedade de multiplicação. Ou seja, o log da multiplicação é a soma dos logs na mesma base. Então vejamos, log de A vezes B na base C pode ser escrito como log de A na base C mais log de B na base C. Então lembre-se sempre, se o log está multiplicando e ele está na mesma base, então essa é a mesma coisa de você pensar que os logaritmos estão somando. Professora, mas e se as bases forem diferentes? Se elas forem diferentes, você não consegue aplicar a propriedade. Vamos para um exemplo bem simples. Veja só, log de 9 na base 6 mais log de 4 na base 6. Observe que eu não consigo colocar 9 na base 6 e não consigo colocar 4 na base 6. Mas essa soma possui bases iguais, ou seja, eu posso aplicar a propriedade operatória da multiplicação. Ou seja, log de 9 vezes 4 na base 6 é a mesma coisa que log de 36 na base 6. Mas espera aí, aqui eu já consigo resolver. Basta eu aplicar novamente a rodinha. Aplica a definição. 6 elevado a x vai ser igual a 36. 6 elevado a qual número que dá 36? Veja só, 6 vezes 6, 36. Ou seja, 6 elevado a x é igual a 6 ao quadrado. Bases iguais, cancela a base, iguala os expoentes. Ou seja, x é igual a 2. Professor, é só isso? Só isso. Finalizou a resolução. Sempre, sempre. Temos ainda a segunda propriedade operatória de logaritmo, o log da divisão, que é a diferença dos logs se os mesmos estiverem na mesma base. Ou seja, se você tiver o log de A sobre B na base C, isso é igual à diferença dos logs de A na base C e B na base C. Ou seja, log de A sobre B na base C é igual a log de A na base C menos log de B na base C. Exemplo, log de 128 na base 4 menos log de 2 na base 4. Observem que tanto 128 e o 2 estão na base 4. E como eles estão subtraindo, então, na verdade, eu posso voltar essa propriedade. Se os logs estão na mesma base e estão subtraindo, isso é a mesma coisa dizer que o meu logaritmando está sendo dividido. Ou seja, log de 128 sobre 2 na base 4 é a mesma coisa que log de 64 na base 4. Aí aqui ficou fácil. Basta você aplicar a propriedade. 4 elevado a x vai ser igual a 64. Mas e aí? 4 elevado a qual número que dá 64? Basta fazer as contas. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Ou seja, 4 elevado a x é igual a 4 ao cubo. Bases iguais, cancela as bases, iguala a expoente. X é igual a 3. Acabou a resolução, professora? Acabou a resolução. Além das propriedades de multiplicação e divisão, eu tenho a propriedade da exponencial, também conhecida como regra do peteleco. Pense na seguinte coisa:
Se você tem A elevado a x no logaritmando em uma determinada base B, esse expoente, ele desce multiplicando, ou seja, você dá um peteleco nele, ele desce multiplicando, e aí você vai chegar em uma propriedade que você conhece. Então vejamos, log de A elevado a x na base B é igual a x vezes log de A na base B. Vamos para um exemplo bem prático. Log de 4 elevado a 9 na base 2. Deu peteleco. Esse 9 desce multiplicando. Então, você vai ter 9 vezes log de 4 na base 2. Aplica a propriedade novamente. Qual número que 2 é elevado que vai dar 4? 2 elevado ao quadrado. Ou seja, quanto que vai valer x nesse caso? 2. Log de 4 na base 2 é 2. Vezes 9, 18. Beleza? Além da propriedade de multiplicação, divisão, exponencial, que é também conhecida como a regra do peteleco, ainda a gente tem a mudança de base. Eu consigo colocar qualquer logaritmo na base que eu quiser. Basta que eu faça um quociente. Suponhamos que eu quero que a minha base seja C. Eu tenho log de A na base B, mas eu não quero a base B, eu quero a base C. Então, basta você fazer o quociente desses valores, onde o numerador vai ser log de A na base C e o denominador vai ser log de B na base C. Muito prático, é só vocês fazerem o quociente. Além das propriedades operatórias de multiplicação, divisão, exponencial e a mudança de base, ainda temos o logaritmo neperiano, ou logaritmo natural. Então, se você tem o log de x na base e, esse logaritmo vai ser igual a ln de x. Professora, mas o que significa esse e? Esse ezinho é a base do logaritmo natural. Ele é conhecido como número de Euler e ele tem uma aproximação de 2,7. E esse ln? Esse ln é a representação de logaritmo natural. Normalmente no Enem, quando cai o logaritmo neperiano ou o logaritmo natural, basta você fazer um reconhecimento. Então você visualiza inicialmente, log de x na base e é igual a ln de x. Exemplo, log de 10 na base e é a mesma coisa que ln de 10. Retomando, e é o número de Euler e ln é o logaritmo natural. Agora que você já conhece todas as propriedades de logaritmo, tanto as imediatas quanto as propriedades operatórias e a definição, agora nós precisamos visualizar como que isso cai no Enem. Todo Enem cai logaritmo, todo Enem cai logaritmo. E normalmente as questões de logaritmo são as questões mais rebuscadas. Mas se você conhece todas as propriedades, é muito fácil de resolver, porque toda equação, todo exercício de logaritmo resolve pela definição. Vejamos, caiu no Enem de 2019, veja só. Charles Richter e Benno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidades de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local, MS, de um terremoto, que é utilizada para descrevê-lo. Então vejamos a descrição. Ele vai ser pequeno se a magnitude estiver entre 0 e 3,9. Ele vai ser ligeiro se a magnitude estiver entre 4 e 4,9. Ele vai ser moderado se a magnitude estiver entre 5 e 5,9. Ele vai ser grande se a magnitude estiver entre 6 e 9,9. Ele vai ser extremo se a magnitude for maior ou igual a 10. Lembremos que todos esses intervalos são intervalos fechados.
E ainda para dar continuidade, para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula. Magnitude é igual a 3,30 mais log de A vezes F, em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro e F representa a frequência da onda em hertz. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2.000 micrômetros e a frequência de 0,2 Hz. Utilize 0,3 como aproximação para log de 2. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como pequeno, ligeiro, moderado, grande ou extremo. Então, para resolver esse exercício, inicialmente vamos tirar os dados. Então, eu tenho uma equação, que ela é dada como a magnitude igual a 3,30 mais log de A vezes F. Mas quanto que vale A de acordo com o exercício? 2.000 micrômetros. E a frequência? 0,2 Hz. Agora, vamos substituir na fórmula dada. Então, a magnitude vai ser igual a 3,30 mais log de 2.000 vezes 0,2. Observe que 2.000 vezes 0,2 é 400. Então, como que fica a minha equação? A magnitude vai ser igual a 3,30 mais log de 400. Mas eu não consigo colocar 400 na base 2 e nem na base 10. Então, eu preciso utilizar algumas das propriedades operatórias. Neste caso, eu vou utilizar a propriedade operatória da multiplicação. Se eu tenho que log de 4 vezes 100, eu posso reescrevê-la como a soma dos logs. Ou seja, a magnitude vai ser igual a 3,30 mais log de 4 mais log de 100. Mas veja só, observe que ali, log de 4, eu posso reescrever como log de 2 vezes 2. Mas por que eu vou colocar 2 vezes 2? Porque o enunciado do meu exercício me deu uma aproximação para o valor de log de 2. E o 10? Observe que esse 10 eu também posso reescrevê-lo como uma propriedade. Observe que 100 eu posso reescrevê-lo como 10 ao quadrado. E aí basta você aplicar a regra do peteleco. Esse 2 vai descer multiplicando. Então vejamos, a magnitude vai ser igual a 3,30 mais log de 2, mais log de 2. O 2 que estava na exponencial vai descer multiplicando, então vai ficar mais 2 log de 10. Mas observe só, quando eu não tenho uma base para o logaritmo, na verdade eu tenho a base 10 subentendida. Então, log de 10 na base 10, eu vou aplicar uma das minhas propriedades imediatas. Lembrando do início da nossa aula, quando eu tenho que o logaritmando é igual à base do meu logaritmo, então, na verdade, o valor desse log é igual a 1. Ou seja, a minha magnitude vai ser igual a 3,30 mais log de 2, mais log de 2, mais 2 vezes log de 10 na base 10. Resolvendo, de acordo com o enunciado, quanto que foi dado o log de 2? Uma aproximação de 0,3. E, como o log de 10 na base 10 é 1, 2 vezes 1 é igual a 2. Então, eu reescrevo a minha equação como a magnitude igual a 3,30 mais 0,3 mais 0,3 mais 2. Fazendo essa soma, eu observo que a magnitude do meu terremoto vai ser igual a 5,90.
Então, analisando a tabela dada no início do exercício, podemos observar que a magnitude desse terremoto vai ser descrito como moderado. Logo, a resposta desse exercício é a letra C. Bom, pessoal, essa foi a nossa dica do Colégio Catedral para vocês em relação ao objeto de conhecimento logaritmos. Bom Enem, boas provas e até mais. Muito obrigada!